E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos continuar esse desenho. Aqui já está pronto, né? Quem viu o último vídeo aí reparou que eu tinha feito essa parte daqui para cima. No último vídeo a gente fez essa parte de cima aqui, mas estava só até aqui feito. Então agora já está tudo concluído o cabelo dela até aqui embaixo. E aqui eu queria trazer esse passo a passo de uma forma um pouco mais assertiva, porque a gente vai aprendendo com os erros, né, e aprendendo a lidar com esses materiais também, que eu estou usando materiais mais simples, né, como eu sempre digo, são lápis da marca Tris. Esses são os meus lápis aí, dos mais baratos, o meu preferido. E estou usando também os Faber-Castell da linha Super Soft. Estou gostando muito desses lápis. E então eu queria trazer aqui um passo a passo para vocês entenderem assim, de forma bem clara, bem objetiva, desde da escolha das cores até a aplicação dos materiais para a gente alcançar um resultado desse. As cores que eu mais usei nesse cabelo são as seguintes: os dois tons de marrom da Faber, o Super Soft. Usei, claro, né, preto. Aqui eu tenho o preto da Super Soft, da Faber. Tenho o preto da Prismacolor, que eu falei no último vídeo que eu comecei a usar nesse desenho, porque os lápis preto dessas marcas escolares não vêm de avulso, né? Então aqui, por exemplo, o meu preto da Tris está no finalzinho. E aí eu vou precisar comprar uma caixa de 12 cores só para pegar esse preto aqui, que tá acabando. E então estou usando o preto da Prisma, da Faber, da Tris, branco. Preto e branco são duas cores que eu uso muito no desenho. Então tenho o branco aqui da Super Soft. Então Faber é isso. Depois eu uso os tons de marrom da Tris. E como os da Tris que eu tenho aqui são 72 cores, eu tenho bastante opções de marrom para usar. Mas basicamente as que eu mais usei são o marrom terra. Usei um pouco do marrom telha, o Bordeaux, o marrom comum e em alguns lugares um pouco do canela. Então repara que aqui eu tenho uma gradação de cores que vai, se eu pegar aqui os Faber, é um tom de marrom mais escuro, mais fechado, é um marrom neutro. Tem o marrom mais claro. Esses dois aqui eu gostei bastante de usar eles para construir o cabelo, para começar. Depois, os tons de marrom da Tris. Tem aqui o marrom comum. Ele é um marrom mais vivo. Os lápis da Tris são mais fortes. Então repara aqui que eles estão mais desbotados, aqui ele está mais forte. É um marrom um pouco mais avermelhado, sabe? Depois a gente tem o Bordeaux. O Bordeaux é como se fosse esse daqui, só que um pouco mais vermelho ainda. Bem vivo também. Eu uso muito esse tom. Mais avermelhado ainda, eu já tenho aqui o telha, o marrom telha da Tris. Então ele já vai ficando um pouco mais claro, um pouco mais quente também e mais avermelhado. E o mais amarelado, que é esse daqui, canela. Aí uma cor que eu estava esquecendo aqui é o bege da Tris. Ele é um tom bem claro que eu gosto de usar para fazer as partes bem claras. E eu usei esse tom para fazer esse brilho, né, juntamente com o branco. Então eu usei bastante esse tom de bege também. Então basicamente são essas cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores. A gente já tem praticamente todas as cores necessárias para construir esse tom aqui do cabelo, essa cor aqui dele, né? Então a gente vê que é um cabelo que tem algumas partes meio amareladas, meio castanho claro assim, outras áreas com tom mais avermelhado. E então a gente usou variações de tom marrom. Quando eu quero um tom mais avermelhado, eu pego um marrom avermelhado. Quando eu quero um marrom mais quente, eu pego um marrom mais quente ou mais frio. Então repara que eu vou indo para os tons mais amarelados, mais nude, ou mais frios, ou mais avermelhados, tudo no tom de marrom, porque assim a gente mantém uma cor mais precisa, mais natural para o cabelo. Uma coisa que eu queria deixar bem claro é que apesar de eu trazer aqui essa listinha das cores que eu usei, as marcas e os nomes,
Eu não me apego muito, sabe, à nomenclatura das cores. Eu vou mais pelo que eu vejo. Então, por isso que eu risquei aqui para que você veja também, da mesma forma que eu gosto de ver as cores, aqui eu fiz também para você poder enxergar. E com isso, você pode pegar aí qualquer variação de marcas, mesmo que tenha outros nomes, mas que tenha cores que se aproximem a essas. Então aqui a gente tem os dois tons aqui, as duas cores da Faber, são cores mais neutras, uma mais escura, uma mais clara. E aqui as cores da Tris, são cores mais saturadas, cores que têm tons mais avermelhados, tons mais quentes e esse palha, né, esse beijinho aqui. Então eu gosto mais de me basear no que eu vejo. Então eu olho essas cores, eu encontro semelhança com a referência, com o que eu vejo na referência. E como que eu vejo na referência? Ó, olhando aqui, a gente tem tons de brilho que vai para o amarelo, que é o bege, né, bem clarinho. Esse tom aqui de canela, né, que é um marrom bem clarinho indo para o amarelo. Então aqui a gente já tem a cor dessas áreas de brilho. Esses meio tons aqui, a gente tem essas cores mais avermelhadas. O marrom comum é as cores também meio tom, só que indo para a parte mais escura. Aqui também indo para a parte mais escura. E essa é uma cor base aí para as partes médias do cabelo. Então a gente vê uma certa similaridade entre o que eu mostrei aqui das cores com o que eu vejo na referência. Vou falar um pouco do processo aqui rapidão antes da gente começar o desenho. Basicamente eu separei aqui em 7 passos. Primeiro a gente vai marcar com o boleador os fios mais claros. Para quem não conhece, o boleador é essa ferramenta que tem uma pontinha de metal, uma ponta arredondada. A gente usa para marcar esses fiozinhos assim, ó, mais finos, mais definidos. Até no meio da mecha mesmo eu gosto de passar essas mechas que tem brilho para a gente marcar esses fios e fazer eles destacarem. Primeiro passo eu marco com o boleador. Depois eu reforço, o segundo passo eu reforço os brilhos, essas áreas de brilho, com lápis branco. Por cima do boleador mesmo, alguns fios aleatórios, lembrando que o boleador também eu passo sentido da mecha e aleatório, tá? E o branco também, acompanho a mecha e alguns fios aleatórios. Isso vai criar uma camada de cera branca, né? Que vai preservar o branco do papel. E depois, quando a gente for trabalhando os tons mais escuros, a mecha vai ficando com esse brilho aí que você está vendo. O terceiro passo é a gente começar a dar forma ao cabelo. E eu gosto de usar nesse momento esses dois lápis da Faber, o Super Soft da Faber. Então eu vou marcando com o mais escuro, as partes mais escuras, com o mais claro a gente vai modelando a mecha. Então a gente cria uma base, já desenha as mechas já com um certo preenchimento mesmo de fios, de áreas mais escuras e tal. Quarto passo é a gente já aplicar contraste e escurecer bastante mesmo, porque esses dois tons de marrom, eles não escurecem muito. Eu nem gosto de forçar muito, porque eu quero preservar um pouco da textura do papel e a gente conseguir escurecer tranquilamente depois. Então eu venho escurecendo com os lápis preto. Pode ser o da Faber, eu prefiro o da Tris, porque ele mescla melhor com as outras cores e não fica uma coisa assim muito desbotada, sabe? Aquele aspecto manchado do preto. Ele mistura bem com as cores. Então eu gosto de usar o Tris para chegar nesses tons bem escuros que a gente tem entre as mechas. O quinto passo é quando a gente colore com as cores finais, que são essas que eu mostrei aqui de tons de marrom da Tris. A gente tem os tons mais claros, os mais escuros, mais amarelados, mais avermelhados. E assim a gente vai chegando nessa cor final do cabelo. O sexto passo é a gente passar o estilete para definir mais ainda esses fios soltos, até no meio da mecha mesmo a gente define um pouco mais. E por fim a gente volta retocando ali alguma coisa que o estilete acaba tirando mais, fica aqueles fios muito esbranquiçados, a gente volta colorindo ali para finalizar o trabalho. Então são esses 7 passos quero mostrar para você na aplicação de toda essa região
aqui assim. Lembrando também que a gente vai ver essa mesclagem, né, do cabelo com o fundo. Essa é uma parte bem interessante da gente fazer uma coisa ir se misturando com a outra. Então a gente vê ficando escuro até o fio ir desaparecendo no meio da escuridão ali. Essa é uma mesclagem interessante de fazer. Então vem comigo que eu vou te mostrar todo o passo a passo aqui. Para começar aqui eu vou tirar esses traços aqui muito fortes, deixar eles bem discretos, para não atrapalhar aí o processo da pintura. Agora vamos marcar os fios mais claros com o boleador. Aqui eu gosto de marcar bastante, principalmente nos fios que são bem claros e definidos. Assim, conforme a gente for trabalhando as cores por cima, esses fios eles vão dar uma dimensão para o traço, sabe? Parecer que é um relevo, parecer que o traço está saltando realmente. O boleador dá um efeito interessante para o cabelo. E é claro, né? Esses fiozinhos bagunçados aí, esvoaçados. Tem que tomar cuidado na hora de aplicar o boleador, porque o traço que a gente faz aqui, ele vai ficar bem visível depois das aplicações aí posteriores, né? Agora com o branco eu vou marcar mais alguns fios. Seguindo essas mechas aí que eu marquei com o boleador, marcar também com o lápis branco. Isso vai garantir que essas áreas se destaquem, sabe? Os brilhos se destaquem depois. Agora com os tons de marrom da Faber, eu vou marcar o formato do cabelo e já começar a fazer um fechamento aí de fios. Nesse momento é bom ter o lápis bem apontado. Aqui eu uso o apontador de manivela que eu tenho aqui da Derwent. Ele deixa a ponta assim. E aqui, ó, uma ponta já gasta. E aí pra gente marcar os fios é bom ter a ponta bem fininha pra gente ter um traço mais definido. Aqui é o marrom mais escuro. Eu vou começar a modelar as mechas que se destacam, como essas que eu vejo aqui, ó. Tá vendo? A gente começa a ver esse padrão, esse formato de mecha acontecendo. Esse trabalho que foi feito antes já garante que essa aplicação agora atinja um resultado interessante, porque a gente já tem um efeito de fios, ó, aqui com boleador, com lápis branco. Quando a gente passa o lápis mais escuro, aqui o marrom, ele começa a revelar esse trabalho que foi feito antes e já vai dando um aspecto interessante. Ó, essas falhas, essas áreas que ficam com um risquinho mais escuro, é porque não tem nem o lápis branco e nem o boleador. E aí acaba dando esse relevo, essa impressão de profundidade, né? Como se os fios estivessem entrelaçados e uns por cima dos outros ali. Então isso é bem interessante. Aqui eu vou fazer com bastante cuidado porque a gente já tem uma parte do fundo ali aparecendo. Então o cabelo vai ficando mais ralinho. Aqui eu estou acompanhando o que foi feito antes e revelando o formato das mechas. Eu posso ir e voltar com o traço, só que com cuidado. Por exemplo, aqui ó, ele vai fazer uma curva. Ó, eu começo o traço, vou fazer aqui ó, começa o traço de cima, toca no papel e levanta. Ele tem que ter o traço solto e não pode ser aquele traço que você coloca assim com força e puxa, fica aquele traço duro com o começo marcado, sabe? Ele tem que ter o traço bem com o início e o fim fino. Então aqui ó, eu posso ir e voltar, só que no mesmo processo, ó, levantando a mão no final, começando já de cima também. Aí assim eu tenho uma uniformidade, né? Um preenchimento harmonioso, né? De fios.
onde é muito brilhante, que é onde tem muita luz, eu não vou ficar passando esse marrom não, eu vou usar ele mais em volta das mechas para começar a dar volume a elas. Agora eu vou pegar o bege, que é um tipo uma areia bem clarinho, né? Vou marcar, reforçar um pouco mais essas mechas de brilho. Nessa camada eu já passei um pouco mais forte o lápis. Como eu disse, os lápis da A3 são um pouco mais firmes e já fui esforçando mesmo para selar, sabe? Para preservar essa luminosidade. Esses fiozinhos que foram feitos com boleador e com lápis branco, agora a gente acaba de selar eles para proteger de quando a gente for aplicando camadas agora escurecendo, garantir que essas áreas se destaquem, que os brilhos saltem. Agora eu vou pegar esse marrom mais claro da Faber e vou marcar os fios que a gente tem em volta, esses limites que mistura com o fundo, essas partes aqui assim. Aqui eu estou forçando um pouquinho também, porque eu quero que o lápis impregne no papel e proteja também essas partes, que apesar delas elas parecerem bem escuras ali na referência, quando a gente vem trabalhando com o preto, se não tomar cuidado, o preto cobre tudo, sabe? A gente acaba perdendo. Então é melhor que elas fiquem claras aqui, destacadas. Depois, quando for trabalhar com o lápis preto, ele vai revelando essas partes. Ele acaba escurecendo, mas ainda mantém um pouco de luminosidade nessas mechas. Agora vamos jogar o preto aqui no fundo, vim trazendo até encontrar com o cabelo. Vou usar o preto da Prismacolor. Conforme vai chegando perto desses fios, eu já vou fazendo com mais cautela, já vou aliviando o peso da mão, ó, porque a gente vai fazer um trabalho agora para não, se continuar pintando, cobre praticamente tudo que foi feito aqui. A gente tem que ir mesclando o preto entre os fios. Agora com o preto da atriz, eu vou aperfeiçoar um pouco isso daqui, né? Eu cheguei bem perto aqui com o da Prismacolor, agora com o da atriz a gente consegue trabalhar com um pouquinho mais de tranquilidade entre esses fios, ó, porque esse da atriz ele não é tão macio, ele não pinta tão facilmente assim, ele já é um pouco mais encerado, então ele vai mesclando as coisas aqui, ó.
Olha como que esse preto da atriz, ele mescla com as cores. É que eu vou controlando a intensidade da luz, né? Eu quero um pouquinho só de brilho aqui no meio. O restante eu quero mais escuro. Então eu vou forçando mesmo o lápis, eu vou cobrindo a luz, deixando menos áreas claras. Agora eu vou pegar esse marrom comum aqui da atriz, vamos colorir agora um pouco mais essas partes escuras. Depois de ter passado o preto, a gente perde um pouco, né, a cor. Então passando esse lápis da atriz a gente reforça aqui e realça as cores novamente. Pegar esse amarelo aqui da Super Soft, Faber-Castell, para a gente trazer um tom mais amarelado, né? Um pouco meio loiro aqui para essas partes de luz, para não ficar um fechamento muito marrom, sabe? A gente trazer um pouco desse aspecto loiro pro cabelo. Vou pegar agora o canela e vamos continuar trazendo esse tom mais amarelado, só que agora um pouco mais pro lado do marrom, né? Não tão amarelado assim. Aqui a gente vai destacando essas áreas de brilho. Escurecer entre as mechas. Tentar usar direto agora o Prismacolor, porque ele tem um poder de cobertura maior, né? Então a gente já vai escurecendo, dando contraste e volume, fazendo parecer que tá umas mechas por cima das outras. Marrom comum aqui. Pegar o marrom da Faber para ver se deixa um tom um pouquinho menos exagerado assim na saturação, sabe? Um pouquinho mais suave. Marrom da atriz agora, marrom comum. Pra gente ir colorindo agora de forma um pouco mais definitiva, né? Com cuidado para não deixar o cabelo com a cor muito exagerada. Todas essas partes que a gente passou o preto tem que passar o marrom por cima para tirar esse aspecto esbranquiçado, manchado, que o desbotado, né, que o preto deixa.
Marrom escuro a gente pode usar para dar aquela quebrada igual aqui no rosto, ó. Pra não ficar esse tom de marrom muito avermelhado, sabe? Muito forte. Até mesmo no cabelo, se tiver uma parte que a gente queira dar uma leve suavizada, ó, desbotando um pouco a cor, sabe? Esse marrom escuro é bem bacana. Ele é interessante para as áreas de sombra. Aqui na pele eu gosto de trabalhar também com com esse marrom escuro da atriz, porque ele escurece já dando um tom legal assim de base para a pele, um tom de sombra que fica bem interessante. E aqui eu já vou aproveitar e fazer um fundo mesmo com esse lápis. Agora eu venho com o lápis salmão e assim a gente já chega num tom bem próximo ao tom final aqui da pele. Vou passar ele mais no meio, nessa parte mais clara. Vou passar uma outra cor em volta nas áreas mais escuras. Vou pegar o marrom comum agora e aplicar mais cor nessa área de sombra. Uma cor que eu gosto de usar também nessas áreas de sombra é o Bordeaux. O salmão nas áreas de luz e quando vai indo para a sombra com o Bordeaux. O Bordeaux ele é um tom de marrom meio avermelhado, que ele é bem interessante para a pele. Sempre eu uso nos meus desenhos. Agora com o preto da atriz, que é um pouquinho mais forte que o da Faber-Castell, eu vou trabalhar um pouquinho mais nessa transição aqui, ó. E a gente já vai mesclando também essas partes escuras com esses fios, tá vendo? Interessante desse lápis preto da atriz é que ele escurece, né, os tons que estão ali por cima. Ele trabalha junto, sabe? Ele não fica aquele preto desbotado. Ele vai escurecendo os tons de baixo. E assim a gente vai controlando a luminosidade. Eu gosto de misturar com o próprio lápis de cor. Aqui eu estou usando o salmão de novo para misturar essas últimas camadas nessa região um pouco mais clara. Isso ajuda a tirar um pouco essas marcas do lápis. Agora eu vou pegar o preto da Prismacolor e aplicar esse tom máximo que a gente precisa nesse degradê, porque esse da Prisma escurece mais, né, do que os outros aqui. Então a gente vai aplicar a última camada aqui bem escura antes de vir finalizando com a cor nessa região. Agora com o marrom comum, a gente finaliza a última aplicação de cor nessa região. Fazer alguns fios aqui com o estilete
O ideal é ter um estilete de precisão, né? Mas aqui a gente consegue fazer alguns fiozinhos assim meio aleatórios nessas áreas que estão bem enceradas, sabe? Com bastante aplicação. Aí fazer aparecer ali alguns fiozinhos. Essas regiões que a gente passa e ele produz bastante efeito é porque o fundo foi tratado, né? Aquelas camadas iniciais com o boleador, com o lápis branco. Isso preservou ali esse brilho do papel e quando a gente passa o estilete ele tira a pigmentação ali do lápis e faz voltar esse brilho, né? Agora eu vou dar uma retocadinha em algum traço que o estilete acaba apagando de forma meio exagerada, sabe? Tira demais, fica meio borrado, meio falhado. Então vou vir com lápis preto e depois com o marrom para voltar a cor em algumas regiões. Agora eu posso usar os dois tons de marrom, o marrom terra e o marrom comum. Agora a gente vai trabalhar uma parte interessante aqui do cabelo, que é essa região aqui de baixo, onde já começa a ficar desfocada. Repara que aqui a gente tem traços, fios bem definidos, né? Mechas bem marcadas. Aqui para baixo, esses fios definidos vão sumindo. A gente tem alguns ainda, aqui assim, mas aqui para baixo ele vai ficando tudo borrado, tudo desfocado. Então como que a gente vai fazer um cabelo com traços que não sejam definidos, que eles comecem a parecer borrados para dar esse aspecto desfocado? Então é isso que eu quero mostrar aqui na sequência. Então aqui a gente já tem algumas marcações desses fios definidos, que a gente marcou com o boleador e o lápis branco. Eu vou só confirmar se está faltando alguma coisa. Está faltando alguns fios. Eu vou terminar de marcar alguns fios que são os últimos definidos dessa região aqui de baixo. Agora com lápis branco a gente marca mais um pouco eles. Vou aproveitar para marcar alguns desses brilhos também que a gente tem em algumas mechas. Esses brilhos que não são tão destacados assim, não são tão definidos, mas o brilho está bem evidente ainda. Então nessas regiões eu não vou marcar com boleador, apenas com lápis branco. Agora com um tom de marrom, a gente vai começar a desenhar as mechas. Vou pegar um marrom mais claro, acho que vai ser mais interessante aqui para a gente começar a dar forma nas regiões mais claras primeiro. Nessa região de baixo, perceba que eu estou fazendo o preenchimento com um traço mais sombreado. Estou usando o lápis com a ponta mais gasta, a ponta mais arredondada, e não estou me preocupando em fazer um preenchimento com fios, como eu estava fazendo na parte de cima. Aqui eu quero ir dando forma às mechas, dando movimento ao cabelo, só que sem deixar nada assim tão marcado, sabe?
pouquinho de preto, acompanhando essas mechas que já estão começando a aparecer, né? Aqui estou com o preto da Prismacolor para alcançar um contraste maior em algumas regiões. Vou pegar o preto agora da Tris, que é um pouquinho mais fraco, para a gente ir escurecendo e definindo um pouco mais essas mechas. Antes de continuar aqui com o preto, eu vou pegar o marrom um pouco mais escuro da Faber mesmo e a gente vai escurecendo, tonalizando um pouquinho mais essas mechas. Agora com o preto. Repara que aqui nessa parte de baixo do cabelo eu trabalhei do mais claro ao mais escuro. Então a gente começou marcando primeiro com o boleador, depois o lápis branco, depois um marrom mais claro, depois um marrom mais escuro. E agora finalizamos, não finalizamos, mas agora vamos aplicando o preto, né? E então esses espaços que eu deixei branco, na verdade é ao contrário, eles vão ficar pretos. E na hora de fazer essa parte preta, eu também vou aplicando o mesmo princípio, um efeito meio borrado. Então o lápis, ele vai pintando, ele vai se misturando essa parte escura aqui com o cabelo. Vai ficando uma margem borrada, uma margem suave, não pode ficar esses traços tão definidos que a gente tem aqui em cima. Vou meio que sombreando com o lápis de cor, ó. Nesse momento aqui a gente tem uma área de transição dessa parte de baixo que é mais desfocada, mais escura, com essa parte que os fios já começam a ficar mais nítidos e com esses fios e mechas bem destacados aí com brilho. Então aqui nesse momento de escurecer, a gente vai trabalhando aqui continuando com o tris e meio que reservando, sabe, esses fios mais claros para eles saltarem, para eles se destacarem nesse fundo mais escuro. Então nesse momento a gente vai colorir. Aqui a gente já tem toda a construção feita. A gente trabalhou primeiro valorizando e preservando as áreas de luz das mechas. Depois foi dando forma com os tons de marrom. Depois a gente veio escurecendo com o preto para dar volume, para dar movimento ao cabelo, né? Para trazer esse aspecto de mechas. Isso também valorizou ainda mais as áreas de brilho. E agora resta a última parte, que é a colorização final. Então a gente vai trabalhar com lápis da Tris, com vários tons de marrom aqui, alguns tons mais claros para dar esse tom mais amarelado para o cabelo,
e assim a gente finaliza essa parte. Antes de finalizar exatamente com os lápis da Tris, eu vou passar um pouco no marrom mais claro, aliás, o marrom mais escuro aqui da Faber, porque ele dá um aspecto um pouco mais sedoso para o cabelo, ó. Dá uma mesclada nos tons e deixa um aspecto mais suave, tá vendo? Agora eu vou pegar esse marrom comum aqui da Tris pra gente ir trabalhando um tom mais saturado no desenho. Esse tom já vai se aproximando bem do tom final aqui que a gente precisa. Se bem que antes de finalizar com esse, eu vou passar um pouco de Bordeaux para a gente ter algumas áreas mais avermelhadas. Agora sim, com o marrom comum. E agora, para finalizar, depois que a gente já trabalhou as cores, eu vou passar o estilete em alguns desses fios que a gente já tinha separado antes, né, com o boiador, com lápis claro, e só em algumas mechas dessas que a gente tem assim mais definição, para dar um aspecto mais natural. Agora a gente pode finalizar com esse marrom comum, dando uma quebrada em alguns desses fios aí, deixando eles mais discretos. Ao mesmo tempo a gente dá uma colorida neles, né? Para não ficar esses traços tão brancos assim, desbotados, né? E é isso. Temos então o nosso efeito de cabelo. Espero que você tenha gostado. É um passo a passo aí que a gente consegue alcançar um resultado bem interessante, eu curti. E aqui nessa parte do cabelo eu usei praticamente só os lápis Tris e Faber, né? Então lápis escolares aí, que a gente consegue alcançar um nível de realismo bem interessante, uma cor bem viva. E agora a gente já tem uma boa parte do desenho concluído, todo o rosto, todo o cabelo. Falta agora as mãos dela e um pouquinho do braço, um pouco do fundo nesse canto. Falta pouca coisa então para finalizar. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Até mais.